A teoria hayekiana, por incrível que pareça, é consistente com a visão da chamada public choice, da origem da public choice, né? O Buchanan e o Gordon Tullock, das decisões políticas, com a noção de ciclos econômicos políticos e também com a análise friedmaniana, monetarista, da curva de Phillips de curto prazo e de longo prazo. E a gente vai fazer essa comparação nas duas aulas sobre teoria dos ciclos. Eu acho que é interessante essa abordagem do Roger Guest, porque ele aproxima a visão austríaca das outras. Dá para comparar. Tem colegas meus que não gostam de fazer isso, que acham que a gente deve ficar mais só na linha austríaca, falar a nossa linguagem. Mas se a gente conseguir se comunicar com o povo que eu digo aí são os economistas tradicionais, é muito melhor. Uma ocasião, o falecido senador e ministro Roberto Campos, ele era candidato ao Senado. Ele que me contou isso. Ele foi fazer um comício, não me lembro se em Nova Iguaçu, ali perto, numa cidadezinha, num municípiozinho daqueles. E lá pelo meio do comício ele começou a fazer citações em latim. Em latim. Aí um dos assessores deles, o Gilberto Paim, falou: professor, pelo amor de Deus, o senhor não me fale latim aqui para essa gente. O senhor tem que falar gíria, senão eles não vão entender. Quer dizer, é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar falando só sobre a teoria austríaca se as pessoas querem ouvir a gíria macroeconômica. A gente tem que se aproximar das pessoas para depois trazer elas, tentar trazer pelo menos alguns para o nosso lado, né? Você imagina um comício em praça pública, ele com aquelas citações em latim, em grego. E ele contava isso rindo. Ele contava isso rindo. Alguns desenvolvimentos na mainstream. Isso é interessante. Os keynesianos, então, ficaram frente a um problema, que é alongar o curto prazo. E os monetaristas no outro extremo, encurtar no longo prazo. E os austríacos no meio. Então, as fronteiras da macroeconomia devem ficar entre essas duas posições extremas, em algum ponto, entre o curto e o longo prazo. É esse o horizonte temporal relevante, porque é aí que os problemas econômicos se manifestam no mundo real. Algumas tentativas na literatura, mais ou menos recentes, no sentido de capturar esse horizonte de tempo relevante, foram feitas. E elas vão ser diferentes porque partem de pontos opostos, né, de partida. Um é keynesiano e o outro é monetarista. Aí a gente pega dois que eu considero os mais importantes, David Leidler, que é um monetarista famoso, e um keynesiano também bastante competente, o Davidson. Isso acho que facilita um pouco a comparação entre a mainstream e a teoria austríaca. O Leidler percebeu corretamente a importância do tempo e da moeda. Mas como ele era um monetarista e parte da tradição de longo prazo da teoria quantitativa da moeda, a análise dele mostra uma preocupação de encurtar o longo prazo. Vamos encurtar o longo prazo. E o que ele fez para isso? Foi introduzir um mercado de informações. A ideia de que você adquirir informações leva tempo, mas que você com o tempo vai adquirindo essas informações. A hipótese de que existem custos para obter informações foi uma tentativa dele de capturar, pelo menos parcialmente, a dimensão temporal. E a interação entre esse mercado de informações e o mercado monetário traduz o que ele chama de a nova microeconomia. A contribuição do Leidler é muito importante. Se não me engano, ele é inglês. O problema com esse tipo de approach, de abordagem, é que a incerteza é uma variável proxy em econometria, é uma aproximação, né? A incerteza é uma aproximação fraca para a variável tempo. Tempo não é só incerteza. Tempo não é só incerteza. Mas o cara tentou. Já o Davidson, estava lá do outro lado, keynesiano, é a contrapartida do Leidler.
O Leidler precisava encurtar o longo prazo. E Davidson, keynesiano, sentiu a necessidade de alongar o curto prazo, criar uma junta onde ela não existia, estava quebrada. E ele se utilizou de um instrumento chamado de Money Wage Contract, contratos de salários nominais. A ideia é que os salários nominais apresentam uma certa rigidez, principalmente para baixo. Isso já tinha sido percebido pelo Keynes, mas o Davidson desenvolveu isso de uma maneira mais completa. Enquanto o Leidler buscou capturar o tempo pelo mercado de informações, o Davidson fez por meio do mercado de trabalho a termo, né? A médio prazo. Por exemplo, você contrata um empregado e paga R$8.000 por mês a ele. Ele sabe que o reajuste de salário dele só vai poder acontecer, sei lá, daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Se nesse meio tempo a economia mudar e o salário do cara precisar ou subir ou cair, não pode, porque está no contrato que o salário dele é 8.000. Tá certo, o cara tá certo. Não é porque ele é keynesiano que você vai dizer, pô, tá errado. Mas isso não é incompatível com a escola austríaca. A sua análise padece do mesmo problema daquela que apresenta a análise do Leidler, porque o mercado a termo de mão de obra, assim como o mercado de informações de Leidler, são apenas 2 das inúmeras maneiras de realização das trocas intertemporais. Mas foram 2 avanços, a gente não pode negar. Alguns chegavam até a afirmar que keynesianos e monetaristas estavam se aproximando aos poucos. E se você olhar para o mundo real, vai ver que as políticas que estão sendo implementadas hoje têm matizes das 2 correntes. O que nós, austríacos, achamos é que as 2 correntes estão em xeque. Estão em xeque e precisam levar um choque para serem... como é que eu vou dizer? Se fosse no Brasil, eu dizia abrasileirar. Na Áustria, eu diria o quê? Austrializar? Não sei, vocês entenderam. Tornar essas visões mais austríacas. Você devia saber, porque seu pai é austríaco. Embora essas tentativas representem esforços para incorporar as relações entre tempo e moeda, elas são incompletas, porque as 2 carecem de... Aí volta aquele mesmo tema. As 2 carecem de uma teoria do capital. O que é uma teoria do capital? É uma teoria geral a respeito da natureza das relações intertemporais que caracterizam a economia de mercado e de como essas relações podem ser afetadas por mudanças paramétricas ou da política econômica. Na macroeconomia, essa folha de papel começa a ser produzida agora, às 8h24, e ela fica pronta exatamente às 8h24. Isso é que significa a ausência de uma teoria de capital. O mundo real não é assim. Você tem que ir lá na árvore extrair não sei o que, celulose, vai para a fábrica, e várias etapas na cadeia produtiva até virar uma folha. O tempo, então, está ligado ao capital. Então, a teoria keynesiana do Money Wage Contract é o meio que Davidson usa para se aventurar no conceito de tempo relevante, para tentar cada um partir do lado oposto, se encontrar no meio do caminho com o Leidler, que se aventurou partindo do outro extremo. Mas nenhum dos 2 lidou com os insights, com as abordagens, as visões básicas da teoria do capital. Sumário e conclusões. Qual é o sumário principal? Os monetaristas estão errados, os keynesianos estão errados e os austríacos estão corretos. Conclusões. Vamos todos estudar a escola austríaca. Bom, sumário maior que esse não... Reconhecer que os conceitos de tempo e de moeda são os universos da teoria macroeconômica é definir o domínio da macroeconomia como sendo a interação entre um mercado de tempo e um mercado de moeda. Essa concepção da macroeconomia permite
fazer o que nós tentamos fazer aqui hoje, comparar as visões da mainstream e mostrar como elas lidam indiretamente com o elemento tempo. Por que indiretamente? Porque elas não incorporam uma teoria do capital. Por pior que fosse essa teoria, ela teria que existir uma teoria do capital, ou keynesiana ou monetarista. Parou? Parou. A inadequação dessas teorias sugere que o remédio apropriado é o dos austríacos. Claro, eu não ia dizer outra coisa, né? E que as duas visões da mainstream poderiam ficar mais próximas se tanto os keynesianos de hoje como os novos clássicos, se eles tentassem reincorporar uma teoria do capital na macroeconomia. Que esse é o tratamento correto que você dá ao elemento tempo. Então você podia ter uma contribuição relevante para um entendimento mais adequado do mundo real, mesmo usando a mainstream. A gente não pode, porque é austríaco, pegar todos os livros de macroeconomia e jogar fora todos os livros de micro. A gente critica o que acha que tem que criticar, mas você não pode desprezar toda uma tradição e dizer isso não vale nada. Seria muita arrogância até, ou pretensão. Mas se eles colocassem uma teoria do capital, ia ficar bem melhor. Até para comparar com a visão nossa, com a visão austríaca. Eu acho que a preocupação principal dos economistas deve ser entender o mundo real. Tem colegas que acham que não, é ficar no mundo da lua, formulando equações para 3 ou 4 alunos de doutorado, que daqui a 10 anos vão ficar repetindo as mesmas equações já no mundo de Saturno. A próxima aula é sobre a teoria austríaca do capital. A gente tem um tempo grande aí para perguntas e respostas, sobre qualquer tema, não precisa ser só sobre a aula de hoje. A próxima aula, eu vou avisando, talvez seja uma das mais pesadas do curso, que estudar a teoria do capital, cá entre nós, não é uma coisa das mais agradáveis, porque é um tema chato, é um tema pesado. Talvez seja por isso que essas escolas de pensamento tenham fugido dele. Quando uma coisa te incomoda, né, você sempre deixa para fazer o imposto de renda lá na véspera da entrega. Então é mais ou menos como a teoria do capital. Você pega o livro do Bombaver, você lê 3 páginas, você diz assim, amanhã eu leio o resto. Aí amanhã você olha para o livro assim, tipo, tem outra coisa melhor para fazer, amanhã eu leio. Então vamos lá, estou aqui para atender as demandas individuais